Bom dia, dia 20 de março de 2016. Esta manhã nós vamos dar continuidade às ministrações e reflexão sobre as marcas do vencedor. Tomando como exemplo a passagem do livro de Josué, capítulo 14, de 10 a 14, e a personagem bíblica histórica chamada Caleb. Vamos fazer uma síntese da primeira parte que vimos no dia de ontem, quando nós falamos para você que o verdadeiro vencedor é aquele que tem um coração esperançoso, temente e voltado para Deus. Ele sente de longe as artimanhas e os perigos do inimigo, mas acima de tudo, crê nas promessas de Deus para a sua vida. O verdadeiro vencedor tem a percepção aguçada e um espírito diferente. Um espírito diferente é para realizar grandes conquistas. Sabe que vai enfrentar desafios, sabe que vai resolver problemas, mas tem certeza que esses problemas não irão vencê-lo. O verdadeiro vencedor luta para o pecado não entrar e afetar a sua mente, nem roubar a sua percepção. Tenha consciência que nasceu para vencer, prosperar e conquistar. O verdadeiro vencedor tem um espírito diferente e que é para realizar grandes conquistas. Sabe que vai enfrentar, mas vai ter, no final, a vitória. Então, a primeira marca que nós falamos sobre o verdadeiro vencedor, identificada na vida dessa personalidade e personagem bíblica chamada Caleb, é que ele tinha uma unção de Deus sobre a sua vida. A segunda marca, Caleb não desprezou a chamada de Deus. A terceira, Caleb tinha certeza da sua vitória. A quarta é que Caleb sabia esperar. Hoje vamos partir para a quinta marca desse vencedor e desse modelo fantástico. Caleb nunca deixou de sonhar. Caleb disse a Josué: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Em Josué 14, 10, ele afirma isso. E os que creem não morrem. Todos morreram, menos ele e seu companheiro Josué. A fé é que nos mantém vivos, porque nos leva a sonhar. Quem para de sonhar, morre. Caleb estava no deserto, mas sua mente estava na promessa. Seu ânimo, sua alegria, sua paz estavam firmados na promessa de Deus. Muitos são mortos-vivos porque param de crer, param de sonhar, tornaram-se frios, apáticos, indiferentes para que as coisas de Deus não chegassem, ele não conquistasse, estagnaram no processo. Só a fé nos faz sobreviver no deserto. Só sair do deserto já é uma grande conquista. E só sai do deserto quem continua crendo e não murmura. A murmuração é antítese, é o contrário da fé. Os vencedores são os que no seu interior têm outro espírito, um espírito de conquista, e assim superam o deserto. Caleb estava no deserto, mas não se sentia no deserto. Seu coração estava na promessa. No tempo certo, ele tomou posse do que era seu. Quem tem o coração na promessa sabe que o deserto é temporário. O deserto perde sua força quando o nosso coração está focado na herança prometida. A sexta e marca deste vencedor fantástico, Caleb, é nunca enfraqueça. Nunca enfraqueceu Caleb, mesmo em momentos difíceis. Quando chegaram à terra de Canaã, Caleb disse a Judá: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Josué 14, 11. O vencedor não perde a sua força. Mas por quê? Porque não perde sua esperança. Caleb perseverou sua força, porque, embora estivesse no deserto, sua mente não estava lá. Um homem não deixa de ser guerreiro quando envelhece, mas quando perde seus sonhos e a sua visão. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. O segredo em perseverar, a força, é manter o foco em Deus, o autor da nossa salvação. O deserto e sua influência pode até tentar tirar alguma parte dessa força, mas os que se
cansam é porque perdem o foco, entram em motivações erradas, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão com asas como águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. É pela oração e pela meditação na palavra que nos fortalecemos diariamente. É a forma de como aprendemos a nos desligar do deserto e voltar a nossa mente a Deus que nos fez as promessas e nos faz as promessas. A sétima marca do vencedor. Caleb tinha disposição para novos desafios. Caleb era coerente com o que dizia. Sustentou sua linguagem por 45 anos, porquanto disse que enfrentaria os gigantes e as cidades fortificadas. Caleb não desistiu, nem optou por algo mais fácil. Na nossa vida temos que perseverar na linguagem da fé. Algumas pessoas, depois de algumas tribulações, optam por uma proposta mais fácil. Não querem mais se comprometer tanto por causa de algumas decepções com o homem ou frustrações das metas não alcançadas. Mas Caleb continuava querendo o lugar dos gigantes e das cidades fortificadas. As cidades fortificadas são os territórios a serem conquistados. São o coração das pessoas. E os gigantes são os principados e potestades que dominam sobre ela. Caleb sabia que os gigantes estavam lá. Era porque aquela era a melhor terra. Ora, querido, ele queria ir sempre além do normal, além do que a maioria fazia. Ele queria desafios novos. O vencedor é aquele que assume desafios. Não espera ser desafiado, mas busca novos desafios. Está todo o tempo na reengenharia, se transformando, buscando, transformando as suas metas, seu foco, atualizando, corrigindo, não é? Alguns até acham que são vencedores, mas só no título. Na verdade, alguns nunca aprenderam a conquistar. Caleb disse: o Senhor porventura será comigo, para os expulsar como prometeu. Ele tinha uma promessa de Deus que seria vencedor e conquistaria, tirando do meio do território da conquista aqueles que estariam atrapalhando seus planos. O vencedor escolhe grandes desafios. Todo o território está ocupado. E quanto mais forte o inimigo, mais fértil e mais rico é o solo. Então precisamos aprender que quando a batalha se intensifica, quando a batalha se torna muito mais aguerrida, isso significa para nós um bom sinal. É sinal de que o alvo pelo qual lutamos é legítimo e dará muitos frutos. Pense nisso. A oitava marca do vencedor. Caleb tinha uma aliança com Deus. O lugar que lhe foi dado como herança foi Hebron, que significa aliança. Antes era Criate Arba, porque Arba foi o maior homem entre os Anaquins, Josué 14:15. Caleb derrubou o maior gigante, assim como Davi foi logo enfrentar o maior e mais forte, e Deus lhe deu a vitória. Caleb assim também o fez. Deus só poderia dar esse lugar a um homem de aliança. Só quem tem aliança que pode ser um vencedor. Caleb tinha uma aliança com Deus, mas também com Josué. Poderia até ter reivindicado o lugar de Josué e questionado com Deus: por que Josué, não eu? Mas não o fez. Respeitou a liderança de Josué, foi pedir a ele para lhe dar aquele lugar. Caleb poderia ter ido, aliás, para outro lugar, se tivesse mágoa no seu coração. E assim ir embora sozinho, mas não questionou com Deus, porque sabia que com Deus não pode se questionar. Todo vencedor simplesmente obedece, aprende a respeitar e amar os líderes que Deus escolheu para estarem sobre sua vida. Por isso, Caleb atraiu a glória de Deus para si, porque andava sempre em paz, em obediência. É tempo de recebermos o Espírito de Deus, é tempo de nós acendermos essa chama do Espírito diferente, do Espírito vencedor, o Espírito de poder e ousadia, porque somos vencedores
por antecipação em Cristo Jesus. A vitória está sempre dentro de cada vencedor, e materializá-la é só uma questão de tempo, é só uma questão de dedicação, de treinamento. Assim como nas Olimpíadas ou qualquer competição, é necessário treinar, é necessário colocar em ordem, é necessário se disciplinar, orientar, ter foco, ter meta, estabelecer a cada dia, comer não um salame inteiro, mas fatiar o salame e comer uma fatia por dia. Para isso, é necessário sonhar. Sonhar é próprio de conquistadores e vencedores. Esses dias, a mídia tem divulgado a aposentadoria de Emanuel, jogador de vôlei de praia, um dos homens que fez história e marcou seu tempo, mas parou porque, pelas suas próprias palavras, os seus sonhos e conquistas já não estavam mais alcançando a renovação a qual ele estava buscando. Não pare de sonhar, pois os sonhos são linguagem do Espírito. Continue crendo e confessando as promessas na linguagem da fé. Continue focado na promessa. Não fique preso no passado, lembrando os relatórios daquele tempo, o tempo do passado. Desfrute da sua libertação, que já é um presente de Deus. Se você deseja ser um vencedor, livre a sua mente, meu querido. Livre a sua mente dessas emoções, das prisões do passado. Quando temos obstinação para conquistar, não podemos recuar diante de situações adversas. Devemos avançar para vencer os desafios, ainda que encontramos gigantes na terra que Deus nos deu. Vencedor não faz relatórios incrédulos. Deus afirmou que nos daria autoridade sobre as nações para quem perseverasse até o fim. Você nunca vai ver um atleta ou um grande vencedor ou uma pessoa que conquista o top na sua área com linguagem derrotista. Não. Pode até reconhecer desafios, mas nunca vai estar declarando a derrota. Seja assim. Se você deixar seus sonhos morrerem, jamais será um vencedor. Tem que ser como Caleb, ousado e determinado. O Salmo 22, 12 a 14 diz que o justo florescerá como a palmeira, ainda na velhice dará o seu fruto. E tem mais, e fará multiplicar toda a sua descendência. Essa promessa é só para aqueles que se sentem vencedores. Está falando com você. Não são para os idealistas. Os idealistas são aqueles que só sabem ficar pensando em conquistar e não vão à frente. Ficam colocando obstáculos, criando dúvida, pensando se vai dar certo ou se não vai. Todo idealista tem a mente passiva e conformada. Agora, os sonhadores que são realistas são conquistadores. E você é um deles. Que nesse domingo você seja alcançado por esse sentimento na busca da conquista do pertencimento do hall e da galeria dos grandes vencedores, fazendo e marcando o seu tempo e sua história. Deus te abençoe e tenha um tremendo. Mas, paz, bom dia, reflita sobre isso. Bom estar em sua companhia. Bom dia com o pastor Sérgio Dias.